Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre trigonometria. Na última aula nós aprendemos um pouquinho sobre os tipos de retas, a posição relativa entre elas. Nós tínhamos retas concorrentes, que são aquelas que se encontram sob um ângulo qualquer, as retas perpendiculares, que são aquelas que se encontram com um ângulo de 90 graus, e as retas paralelas, que são aquelas que não se tocam, porque elas têm a mesma inclinação aqui no caso. Mantém sempre a mesma distância. Nós também aprendemos um pouquinho sobre a questão dos ângulos. Então nós temos 360 graus em um círculo completo e isso daí pode ser identificado a cada uma dessas variações aqui com ângulos, no caso em graus. Nós também vimos um pouquinho sobre os tipos de triângulos. Nós podemos ter triângulos equiláteros, quando tem os três lados iguais, isósceles, quando tem dois lados iguais, ou escaleno, quando tem todos os lados diferentes. E classificando eles de acordo com os ângulos, nós podemos ter um triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto, acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, e obtusângulo, quando ele tem um ângulo obtuso. E também nós vemos o teorema dos ângulos internos, ou teorema dos 180, que estabelece que dentro de um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Bom, nessa aula nós vamos ter duas partes. Na primeira parte nós vamos fazer a correção dos exercícios anteriores. E na segunda parte nós vamos relembrar as relações de proporcionalidade que nós já vimos no ano passado, entender o que é um feixe de retas paralelas e explorar o teorema de Tales. Bom, vamos ver então a questão da correção dos exercícios. O primeiro exercício dizia assim: pesquise alguma situação prática que utilize a trigonometria. Registre um resumo de um parágrafo sobre o que você descobriu. Havia aqui diversas possibilidades, então a resposta era pessoal, na verdade. Mas alguns exemplos que podemos colocar é astronomia, engenharia, topologia, esportes. Aqui esportes pode ser trabalhado a questão de ângulos, por exemplo, um lançamento de uma bola ou o próprio salto de um atleta. Artilharia, para saber onde vai cair um projétil. A física propriamente dita, que daí tem os movimentos dos corpos. E muitas outras possibilidades. Bom, vamos lá. Vamos começar a correção do exercício 2. Então, era para classificar os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, lembrando que, quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero tem os três lados iguais, isósceles, dois lados iguais e escaleno, todos os lados diferentes. E quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, quando todos os ângulos são menores que 90 graus, retângulo, quando o ângulo é reto, isso é, tem 90 graus, e obtusângulo, quando ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Então, o primeiro aqui, ele parece ser um triângulo equilátero. Mas para mim confirmar isso, eu preciso verificar a questão dos lados dele, para ver se ele tem todos os lados iguais. No caso, vocês poderiam ter utilizado uma régua para isso. Aqui, como eu não vou utilizar régua, eu vou utilizar círculos, porque o círculo ele tem a medida sempre igual, né? Então, quando eu traço aqui esse círculo, que tem centro aqui no C e passa aqui pelo D, quer dizer que esse pedaço é igual a esse. Então, quer dizer que esses dois lados aqui já são iguais. E aí eu vou fazer um outro círculo com a mesma ideia, só que começando aqui e passando por aqui. E percebam que eles se encontram lá naquele ponto lá. Então, no caso, esse lado é igual a esse e é igual a esse. Então, esse triângulo ele é equilátero, tem todos os lados iguais. E se ele é equilátero, então ele é acutângulo, né? Tem todos os ângulos agudos. Esse segundo aqui, nós podemos já perceber que ele não tem nenhum lado igual, né? Porque dá para perceber que ele tem os lados bem diferentes. A única questão é o ângulo. Então, ele vai ser um triângulo escaleno pelos lados e pelos ângulos ele pode ser um retângulo. Parece que ele é retângulo aqui, né? E aí, só para confirmar, eu vou colocar aqui o ângulo que mostra realmente que ele é um triângulo retângulo. Esse terceiro aqui, ele tem, obviamente, aqui um ângulo bem maior do que 90 graus, né? Então, ele já é um triângulo obtusângulo. Aí eu só preciso verificar se ele tem algum lado igual para ser isósceles, né? Equilátero ele não vai ser porque esse lado aqui vai ser bem maior do que os outros. Então ele pode ser no máximo isósceles se esse lado for igual a esse. Então eu vou colocar o círculo ali só para verificar.
E realmente, percebam que ele passa aqui e vai bater certinho lá no outro ponto, no outro vértice. Então, ele é um triângulo isósceles obtusângulo. Esse quarto triângulo aqui, ele parece ter um ângulo de 90 graus aqui. Então, só para confirmar, eu vou colocar aqui e realmente, ele tem um ângulo de 90 graus, perceba. Agora, o outro ponto é quanto aos lados dele. Esse lado aqui já é perceptivelmente maior. Mas será que esses lados aqui eles são diferentes ou são iguais? Se eles forem diferentes, ele é escaleno. Se eles forem iguais, ele é isósceles. Então, eu vou colocar um círculo para verificar. Então, percebam que, realmente, olha lá, ele fica exatamente em cima dos pontos aqui, que mostra que ele é isósceles. Então, esse daqui é isósceles e retângulo. Esse daqui, ele tem todos os ângulos agudos, visualmente a gente já consegue perceber. A única questão é se esse lado é igual a esse. Então, vou traçar um círculo e nós podemos perceber que realmente aqui, ó, bate aqui e bate aqui nesse outro vértice. Então, ele é isósceles e acutângulo. Esse daqui não parece ter nenhum ângulo reto. Na verdade, ele aqui é obtusângulo, né? Esse ângulo aqui é maior que o ângulo reto. Para ser reto, ele teria que estar mais retinho aqui, formando uma inclinação. Nós podemos até confirmar aqui, verificando o ângulo. E nós também podemos verificar que ele não tem nenhum lado igual, né? Então, ele é escaleno obtusângulo. Esse daqui talvez tenha sido o que tenha dado mais complicação, porque ele está inclinado e inclinado fica difícil de a gente perceber. Mas se nós olharmos, nós vamos verificar que ele tem um ângulo reto aqui, ó. Então, ele é triângulo retângulo. E como ele tem ângulo reto aqui, ele não vai poder ter um outro ângulo reto aqui. Então, ele é escaleno, tá? Esses lados aqui serão diferentes. E por último, esse daqui está de cabeça para baixo. De novo, pode complicar para alguns. Mas, na verdade, nós vamos verificar que, apesar de estar de cabeça para baixo, ele é um triângulo equilátero. Todos os lados dele são iguais. Ok? Então, é essa daí a solução do nosso exercício. Equilátero, acutângulo. Escaleno, retângulo. Isósceles, obtusângulo. Isósceles, retângulo. Isósceles, acutângulo. Escaleno, obtusângulo. Escaleno, retângulo. E aqui nós temos um equilátero acutângulo. Ok? Bom, continuando então a correção dos exercícios, agora exercício 3. Utilizando o teorema de 180, determine as medidas dos ângulos desconhecidos em cada triângulo. Então, nós vamos utilizar a regra do teorema de 180. No caso, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é 180 para qualquer triângulo, né? Então, nós vamos começar aqui com o primeiro, caso mais básico, a medida do ângulo C de um triângulo escaleno com ângulos A 50 e B 95. Então, eu sei que A é 50 e B é 95. E eu só preciso descobrir o valor de C. Então, eu vou somar aqui 50 com 95, vai dar 145, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar assim, 180 graus menos 145 é a medida do ângulo C. Então, isso dá 35 graus. Então, é só fazer esse processo. Para a próxima questão, B, a medida do ângulo A de um triângulo isósceles cujo ângulo da base B é igual a 75 graus. Aí nós precisamos entender algumas coisas sobre os triângulos isósceles. Isso daqui é um triângulo isósceles. No caso, aqui conforme eu mexer, podem ver que a medida do CE não muda, nem do CD. Só aumenta aqui o DE e vai variando. Então, o que nós vamos fazer? Bom, esse ângulo aqui, CDE, ele sempre vai ser igual a esse outro ângulo aqui, CED, em um triângulo isósceles. Podem ver que conforme eu vou variando, ele nunca muda.
Então quer dizer que se eu botar um deles em 75 graus, o outro também vai ser 75 graus. Então eu já sei quanto vale o B e o C, que os dois têm que valer a mesma coisa, 75 graus. Então só tem que descobrir a medida do A. Então eu vou botar assim, A mais 75 é igual a 180. Aí 75 dá 150, 180 menos 150 dá 30. Então pronto, descoberto o terceiro ângulo aqui. Questão C. A medida dos ângulos A, B e C de um triângulo equilátero. Num triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E se todos os lados são iguais, todos os ângulos também serão iguais. Então eu posso botar assim, ó, x mais x mais x, que eu não sei quanto é que eles valem, né? E para mim não usar uma letra aqui repetida, então eu boto x, tá? Então x mais x tem que dar 180. Então quer dizer que 3 vezes esse ângulo é 180. Então esse ângulo é 180 dividido por 3, que dá 60 graus. Então, em todo o triângulo equilátero, os ângulos têm 60 graus. Vamos para a questão D. Agora, a medida do ângulo B de um triângulo retângulo cujo ângulo C é igual a 65. Então, ele já diz aqui que um dos ângulos tem que ser retângulo, porque ele é um triângulo retângulo. Então, é ângulo reto, que no caso seria o A aqui, já que o B é o que eu quero descobrir, e C é o ângulo conhecido, né? Então, eu posso colocar assim, 90 graus para A, B eu não sei, 65 para C. Aí eu somo 90 com 65 dá 155. E aí 180 menos 155 dá 25. Tá? Próxima questão, questão E. A medida dos ângulos B e C de um triângulo obtusângulo isósceles, onde A é 120. Então, eu sei a medida de A, e como ele é isósceles, eu sei que as outras duas medidas, é aquela questão que eu coloquei aqui, né? Os dois ângulos têm que ser iguais. Então, eu posso colocar assim, 120 para A, e esses dois ângulos aqui eu boto x porque eles são iguais. Então, eu vou passar para o outro lado, vai ficar 180 menos 120, e aqui eu vou somar, x mais x dá 2x. E aí, 180 menos 120 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, tanto o ângulo B quanto o ângulo C tem que ser 30 graus. Na sequência, questão F. A questão F ela tem o desenho aqui, ó. Então é x aqui em cima, 80 aqui e 70 aqui. Então é só substituir os valores. Vai dar x mais 80 mais 70 é igual a 180. Aí 80 mais 70 dá 150. Passa para o outro lado, vai dar x igual a 30 graus. Que no caso é o único valor desconhecido aqui. Agora na G, eu vou adaptar aqui para a nossa questão, né? Aqui tem os vértices RST, então eu botei aqui RST é 180. Então, o R é x, o S é x mais 50 e o T é 10. Então, eu substituo aqui cada um desses valores. Então, fica x mais 50 mais 10 é igual a 180. Somando esses dois dá 60, somando esses dois dá 2x. Então, vai ficar 2x igual a 180 menos 60. E vai dar 120. Aí passa para cá dividindo, fica 120 dividido por 2, que dá 60. Então aqui em cima é 60, aqui embaixo é 10, e aqui eu tenho que fazer a conta daí para descobrir quanto é que vale esse ângulo. Então o ângulo S vai ser x mais 50, que no caso é 60 mais 50, que dá 110. Então é 110 mais 10 mais 60, que dá 180. E a última questão, questão H, também adaptei ele para os vértices. Então é x mais 50, que é o R, x mais 10, que é o S, e x menos 30, que é o T. Aí eu vou somar tudo isso daqui, vou pegar as letras e somar. Então, x mais x dá 3x, 50 mais 10 dá 60, menos 30 dá 30. Então fica aqui mais 30. Aí eu vou passar para o outro lado, vai ficar 180 menos 30, que dá 150. 150 dividido por 3 dá 50. O valor de x é 50. Aí para mim descobrir os ângulos, eu substituo cada um deles. Então, 50
mais 50 dá 100. 50 mais 10 dá 60. E a última, 50 menos 30 dá 20. E é isso. Bom, na próxima parte dessa aula, nós vamos ver o Teorema de Tales. Por enquanto, é só. Até a próxima aula.